Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, dando continuidade, tá certo? A nossa matéria de antropologia teológica. Hoje vamos estar falando das dispensações. Deus, tá certo? Ele estabeleceu dispensações, períodos que iriam marcar a história da raça humana. Então, ele dividiu estes períodos em dispensações. Então, a primeira dispensação, que iremos estar assim falando, é a dispensação da inocência. É necessário compreender e entender como funcionam as dispensações para entender qual é o plano de Deus para a raça humana, para também entender o desenrolar das profecias, ok? Então, a primeira dispensação, ela é chamada de dispensação da inocência. Então, Deus criou o homem santo, perfeito, em todos os graus sentidos. O próprio apóstolo Paulo, ele faz uma comparação do primeiro Adão para o segundo Adão, querendo mostrar que o homem, quando foi criado, ele era semelhante a Jesus Cristo, sem pecado, puro, santo, perfeito em todos os graus sentidos, com comunhão com Deus, com comunhão consigo mesmo e com comunhão com tudo aquilo que Deus criou, tá certo? Para que o homem pudesse administrar. Deus cria todas as coisas e estabelece que o homem ele domine tudo aquilo que foi criado por Deus. Então, essa primeira dispensação, chamada de dispensação da inocência, é a dispensação onde Deus cria o homem, bota dentro de um jardim chamado de Éden, porque precisamos entender que o, o Éden, tá certo? Ele é antes do jardim que Deus criou, tá certo? Para colocar ali o homem, o primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva, ok? Então, nessa dispensação aí da inocência, o homem ele não tem conhecimento do pecado. O pecado ainda não é uma realidade física para a humanidade, porque o pecado é gerado em Satanás e através de Adão ele é entronizado e expandido para toda a raça humana. Adão dá vazão, desobedece a Deus quando Deus disse que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus deixou claro para Adão que no dia que ele comesse, verdadeiramente ele iria morrer. Então, quando o homem come desta árvore, ou deste fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, automaticamente ele é infectado pelo pecado. Então, automaticamente o pecado é entronizado na raça humana como um vírus. Então, o homem que Deus criou perfeito para viver eternamente, ele vai ter agora, tá certo? A sua natureza, de certa forma, afetada pelo pecado, a sua comunhão com Deus afetada pelo pecado, e o pecado vai trazer algumas consequências para o homem, como também para tudo aquilo que Deus criou perfeito e harmonioso. Exemplo, a Bíblia diz no relato da criação que tudo que Deus criou era bom e perfeito. Mas quando o homem peca, e o pecado é entronizado na raça humana, o próprio Deus vai olhar para o homem e vai dizer: não é bom o que o homem fez, porque a terra agora é mal por causa do homem. Entendeu? A terra agora é mal por causa do homem. A terra era boa, mas passou a ser mal porque o homem deu vazão ao pecado. Então, esse período de inocência aí, ou essa primeira dispensação, chamada de dispensação da inocência, ela vai desde a criação do homem,
até o período que o homem resolve desobedecer. E a Bíblia diz que quando Adão come do fruto que dava conhecimento ao homem do bem e do mal, automaticamente os olhos dele foi abertos. Então ele sai desta primeira dispensação aí, esse primeiro período aí, tá certo? Essa dispensação, chamada também de dispensacional, e ele entra agora no segundo período aí, que é a dispensação da consciência. Então agora o homem, ele está consciente que pecou contra Deus, que será agora responsável pelos seus atos. Como falei anteriormente, quando o homem pecou, automaticamente o homem vai morrer, o pecado vai causar e trazer uma realidade para a humanidade que é morte. Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram e destituídos estão verdadeiramente assim da glória de Deus. Então o homem, ele morre primeiro espiritualmente, porque o pecado vai afastar o homem de Deus, o pecado vai proporcionar a morte espiritual, afastando o homem de Deus, pois o próprio Isaías vai dizer que as nossas iniquidades, que é pecado, elas fazem separação, elas fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então o homem morre espiritualmente, o homem, ou mais cedo ou mais tarde, ele vai morrer fisicamente e ele vai morrer também eternamente. Porque fora de Cristo não há vida, fora de Cristo há uma existência eterna. Então o pecado causou assim essas três mortes, ou esses três tipos de morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Todo aquele que morrer sem Jesus, ele passará a existir, no caso, eternamente. Ele não terá vida eterna. Ele terá uma existência eterna. Porque só terá vida eterna quem estiver entregado a sua vida a Cristo como o único e suficiente Salvador dela. O próprio Jesus deixou claro isso quando ele escreveu, ou deixou registrado ali, no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho, segundo escreveu João. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Então, o homem agora é consciente que ele pecou, e o homem agora está consciente que ele vai precisar agora responder diante de Deus pelos seus atos. O homem agora vai precisar dar conta dos seus atos diante de Deus. Quer de bom, quer de ruim. Ok? Então agora o homem está consciente que ele é pó, como o próprio Deus diz a Adão: olha, tu és pó, e ao pó você vai se tornar. Deus agora vai deixar consciente algumas responsabilidades que o homem agora vai precisar fazer. Como trabalhar, a mulher da mesma forma vai precisar ser sujeita ao seu esposo, ela vai conceber com dores, o desejo dela, o próprio Deus vai dizer que será para o seu marido e ela o dominará, entendeu? Então tem toda uma situação, ok? Então a terceira dispensação, ela é chamada de dispensação do governo humano. O governo humano. Então, neste período aí, há aquela questão da confusão das línguas. Deus, ele dá uma orientação para os homens, eles espalharem, eles não vão espalhar. A gente observa que essa dispensação aí, ela vai desde a época de Noé, vai também, como é que diz, passar por aquele período ali também da Torre de Babel, né?
A gente também divide essa dispensação aí do governo humano em dois períodos, né? Chamado de antediluviano, certo? Período antediluviano, antes do dilúvio, e pós-diluviano, certo? Então, neste período aí antediluviano, a gente observa que o mundo está totalmente corrompido. A gente observa que o homem, ele toma um caminho tão difícil diante de Deus, que nesta terceira dispensação, neste terceiro período aí que traça a história da raça humana, o próprio Deus agora quer resolver destruir o homem. O próprio Deus, ele vai dizer ao próprio Noé, pois ele encontra em Noé um homem fiel e justo nessa geração, e o próprio Deus vai dizer para Noé: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, pois o homem, ele é carne. Então Deus estabelece que iria agora destruir o homem, pois se arrependia de ter criado o homem, certo? Uma coisa que a gente precisa entender, existe expressão que nós vemos na Escritura Sagrada, que são expressão idiomática. A gente não pode pegar isto ao pé da letra, pois o próprio Moisés diz em Gênesis que Deus se arrependeu de ter feito o homem e queria destruir o homem. Mas o próprio Moisés vai dizer no livro de Números que Deus não se arrepende. Precisa entender que Moisés está aqui escrevendo um sentimento que é dele, associando o sentimento que Deus poderia ter pela humanidade. Mas Deus não se arrepende de absolutamente nada. Deus sempre está na nossa frente. Ninguém fará uma ação, tá certo, que vai surpreender Deus ou vai deixar Deus de boca aberta, tá certo? Deus sempre estará na nossa frente. Deus não será surpreendido por ninguém, nem tampouco surpreendido por nada, porque Deus sabe absolutamente de tudo. Então, observe que nesta terceira dispensação aí do governo humano, que está dividida aí em período aí antediluviano e pós-diluviano, a gente observa que Deus resolve agora destruir a humanidade. A Bíblia diz que o pensamento do homem era mau, a maldade tinha crescido muito, as pessoas não se entendiam, os homens eram perversos, eram mal diante do Senhor, e Deus resolveu agora destruir o homem, como também destruir tudo aquilo que ele tinha criado. Então precisamos entender que Deus escolhe agora Noé, sua esposa, escolhe agora Sem, Cão e Jafé e as suas mulheres, e deles Deus fará uma outra descendência, uma outra geração surgirá desta família. Então precisa entender que Noé ele passou aproximadamente quase um ano, aproximadamente. Alguns chegam a dizer que foi até um ano, o período que ele passou ali dentro daquela arca. Então Deus agora estabelece que o homem vai viver 120 anos, tá certo? Isto não está falando da durabilidade total de vida humana. Está falando do período que Noé vai passar, tá certo? Para construir a arca e o dilúvio vir sobre a terra. Então precisa entender que passaram 120 anos. Noé, neste período aí, ele fez a arca, ele anunciou que Deus mandaria um dilúvio. Como nesta época aí não chovia, a Bíblia diz que era um vapor que subia da terra e regava a vegetação. As pessoas não levaram em consideração que Deus iria mandar um dilúvio e destruir a terra. Só que a Bíblia chama Noé de pregoeiro da justiça, né? Noé, neste período aí, ele pregou a justiça, a de Caiocine, a justiça de Deus, mas os homens não queriam voltar-se para Deus, não queriam dobrar-se diante da soberania e autoridade divina. Então, Deus agora estabelece que Noé, ele pegasse 2 animais, tá certo? 2 animais, um casal, macho e fêmea,
e botasse dentro da arca, conservasse esses animais ali em vida, ok? Precisa entender que dos animais que eram limpos, a Bíblia diz que Deus estabeleceu que Noé pegasse de 7 em 7, tá certo? Talvez alguns irmãos nunca tinham escutado desta forma, tá certo? Qualquer dúvida, estaremos assim à disposição para tirar assim a dúvida dos irmãos em relação a essas questões. Então precisa entender que de cada animal limpo, Deus estabeleceu que Noé pegasse de 7 em 7 e botasse dentro da arca, certo? Dos animais limpos. E dos animais que não eram limpos, tá certo? Deus estabeleceu que Noé ele pegasse de 2 em 2, macho e fêmea, e botasse dentro da arca. Então, recapitulando, dos animais que eram limpos, Deus estabeleceu que ele pegasse 7, 7, macho e fêmea. Dos animais que não eram limpos, Deus estabeleceu que ele pegasse um casal, macho e fêmea, e conduzisse para dentro da arca, e assim foi. A Bíblia diz que no tempo que Deus estabeleceu, Deus mandou dilúvio sobre a terra, certo? Choveu 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que a fonte dos abismos se abriram, então foram águas que vieram de cima e águas que vieram de baixo, porque a fonte dos abismos se abriram e a terra foi inundada. E todo monte naquela época, ele foi coberto pelas águas, certo? E toda alma, todo ser vivente que respirava, a Bíblia chama de expirar, ele morreu. Então, Noé e sua família são poupados neste período aí, certo? Do governo humano. No período antediluviano. Depois passa este período aí ainda dentro dessa dispensação do governo humano. O período pós-diluviano. Então, neste período aí pós-diluviano, Deus estabelece que o homem, ele se espalha, ele povoe a terra. Os homens, com medo de uma suposta ou de um suposto, novamente, dilúvio, incitado pelo pai da idolatria, chamado de Nirode, certo? Ele vai construir Babel, uma torre de Babel, uma torre que topasse o céu, como um símbolo ali de idolatria. As pessoas vão idolatrar aquela torre. Além disso, ele vai construir outras cidades, como a própria cidade de Nínive, que era uma cidade pagã, que fora destruída depois por Deus, tá certo? Foi construído pelo próprio Nirode. Então, precisa entender que passam a primeira dispensação da inocência, a segunda a consciência e a terceira governo humano dividido em antediluviano período e pós-diluviano. Ok? Depois da quarta dispensação, ou no quarto período aí, dispensacional, entra agora a dispensação da promessa. Vocês podem encontrar em algum livro de teologia sistemática a expressão fonética de dispensação patriarcal, tá certo? Então, dispensação patriarcal e dispensação da promessa está falando da mesma dispensação. Então, nesta dispensação aí, na quarta dispensação patriarcal ou da promessa, Deus vai escolher um homem que era pagão, certo? A Bíblia diz que ele vivia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga. Quem era este homem? Abraão. Precisa entender que Abraão, ele não tinha nenhum vínculo com Deus eterno, Criador do céu e da terra. Abraão, ele era um homem pagão. Aqui a gente aprende uma verdade, né? Que as escolhas de Deus não dependem do homem. Deus não depende do homem para absolutamente nada. Mas mesmo não dependendo do homem para absolutamente nada, Deus dá ao homem a oportunidade de ser participante do seu projeto aqui na terra. Então, Abraão é pagão. Abraão é pagão, Sara é pagão, Ló é pagão, entendeu? Terá é pagão. A história vai dizer que o próprio Terá,
ele era fabricante de ídolos na Mesopotâmia antiga. Precisa entender também que Abraão, ele não era um pobre, como as pessoas assim pregam, tá certo? A família de Abraão tinha condições financeiras e boa condição na Mesopotâmia. Eles eram uma família que tinham posses, tá certo? Que tinham dinheiro, que tinham recursos na época. Mas quando Deus se revela a Abraão, Deus se revela de uma forma que nunca ele tinha se revelado antes, que Abraão nunca tinha visto, pois os deuses da Mesopotâmia antiga que eles adoravam e fabricavam eram deuses de metal, de gesso, entendeu? De pedra, que tinha olhos, mas não viam, boca, mas não falava, mão, mas não apalpava, pés, mas não andavam. Eram deuses que nunca se revelou, nunca falou a Abraão e nem a ninguém. Quando Deus se revela ao Deus invisível e real, falando literalmente com Abraão, Abraão entende que aquela verdadeiramente é a única divindade que deve ser adorada. E a Bíblia diz que creu Abraão em Deus e isto foi-lhe imputado por justiça. Então ele sai da Mesopotâmia antiga e vai para Canaã, para a terra que Deus tinha designado para Abraão seguir. Precisa entender que Abraão, ele era um homem extraordinário porque ele é movido por fé, ele não viu, apenas ele obedeceu à voz de Deus, sem saber para onde ia, ok? Precisa entender também que Abraão, mesmo sendo um homem de fé, Abraão tinha uma grande dificuldade. Qual era a maior dificuldade de Abraão? Cortar laços. Certo? Abraão era um homem de Deus, era um homem obediente, cheio de fé, mas Abraão tinha uma grande dificuldade. A grande dificuldade de Abraão era cortar com os vínculos familiares. Então ele pega agora Terá, seu pai, que ainda era vivo, pega Sarai, sua mulher, pega Ló, seu sobrinho, e vai, tá certo, para Canaã. Só que a história vai dizer que Nirode, ele tinha matado Arã, um dos filhos de Terá, ainda quando Terá estava vivo. Então, quando eles chegam em uma cidade por nome Arã, a Bíblia diz automaticamente que eles vão parar ali. É como se uma ferida que ainda não tivesse sido cicatrizada dentro de Terá abrisse e ele parasse ali. E Abraão, por questão de respeito, por questão de tradição, ele para juntamente com seu pai. Mas Deus tinha um projeto com Abraão para que Abraão fosse para Canaã. Ok? Sendo que Abraão leva Terá, Terá para também em Arã, Abraão para também em Arã. E em Arã, Deus resolve agora tirar da vida de Abraão aquilo que causou a parada, que era o seu pai. Então a Bíblia diz que em Arã, Terá vai morrer. Daqui a gente já aprende assim uma outra lição, né? Que Deus tem uma promessa em nossa vida. Essa promessa que Deus tem para a nossa vida, ela é pessoal, ela é particular, certo? Na vida de cada um, Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito estabelecido a cumprir. Precisamos entender esta questão aí, certo? E Deus tem os seus propósitos. Então a gente não pode ficar medindo força com Deus ou permitindo que pessoas ou algo interfiram, né, certo? Neste projeto de Deus para a nossa vida. Então tudo aquilo que fica entre você, Deus é a promessa que Deus te fez, Deus vai remover alguma coisa. Pode ser uma família, pode ser algo material, entendeu? Aquilo que possa atrapalhar o projeto de Deus para a tua vida, entendeu? Então, na cidade de Arã, Terá vai morrer, é onde Deus novamente se revela a Abraão. Uma verdade que a gente precisa entender isso aqui, tá certo? As pessoas pregam muito que Deus, ele escolheu Abraão no capítulo 12 do Gênesis. Mas se você observar no capítulo 11, no final dos versículos, a partir do versículo 20 em diante, você vai perceber que Deus já tinha falado com Abraão antes, para que Abraão fosse para a Mesopotâmia, essa Mesopotâmia,
e fosse para Canaã. Mas essa parada de Terá vai atrapalhar assim o trajeto. Depois Deus, quando tira Terá da vida de Abraão, Deus se revela a Abraão no capítulo 12 e diz, olha, sai da tua terra. Mas percebam, Abraão ele está em Harã. E a terra de Abraão não é Harã, a terra de Abraão era Ur dos Caldeus. Então, quando a Bíblia diz sai da tua terra, ele não está falando, o Moisés, quando narra este fato, da terra natal de Abraão. Pois Abraão está em Harã, então ele não está falando da terra natal, ele está falando de laços familiares, daquilo que prendeu Abraão, que fez Abraão parar, fez Abraão estacionar ali. Então ele diz, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali Deus faz promessa a Abraão. Então, esta quarta dispensação aí, chamada de dispensação da promessa, o patriarcal, ela vai durar um período maior, né? Vai surgir com o patriarca Abraão, Deus vai fazer promessa a Abraão, que de Abraão surgiria uma grande nação que era Israel, que Deus abençoaria quem abençoasse a ele, que Deus iria amaldiçoar quem amaldiçoasse a ele, que famílias seriam benditas através da promessa que Deus estava fazendo assim a Abraão, ok? Então, durante este período aí vai surgir os patriarcas, né? Os patriarcas e as matriarcas, né? As mães, as matriarcas. Patriarcas, homens, matriarcas, mulheres, né? Vai surgir Abraão, aí tem Sara, depois vem Isaac, vai vir Rebeca, aí depois vai vir Jacó, vai vir Raquel e assim sucessivamente. Então, esta quarta dispensação, ela passa pelo Gênesis e ela entra também no Êxodo, no comecinho do Êxodo, certo? Com o nascimento de Moisés. Muitos séculos já tinham passado, entendeu? É só entender que essas dispensações, ou estes períodos, são dispensações que Deus traça para marcar a história da raça humana, ok? E a quinta dispensação, certo? É chamada de dispensação da lei. Neste período aí, Moisés vai nascer, vai crescer, vai passar por 3 fases de 40 anos. Cada fase aqui é importante, certo? Cada fase aqui, ela de certa forma assim, vai contribuir para a terceira fase. Então, a primeira fase dos 40 anos de Moisés foram necessários. Existia um decreto que autorizava a morte dos hebreus, mas no lugar onde Moisés deveria morrer é o lugar que Deus proporciona o livramento, né? Flávio José vai dizer que quando o faraó Seti ele mandou jogar os meninos no Nilo, muita criança morreu, mas uma forma de Deus punir o Egito era não permitindo que a filha do próprio faraó Termute tivesse filho. A história vai dizer, segundo Flávio José, que ela não conseguia engravidar. Era como se o próprio Deus estivesse punindo ela, mas nós sabemos que era Deus criando toda a situação para que Moisés surgisse do próprio Nilo. Então, crianças eram jogadas no Nilo para morrer, e Deus vai proporcionar livramento a Moisés no próprio Nilo. Sua mãe Joquebede pega Moisés, bota num cesto de junco, né? Que é o mesmo material que a gente vai aprender depois na matéria de bibliologia que foi usado para a escrita da época, que junco e papiro é a mesma coisa. A gente já aprende uma lição, né? Que o poder está na palavra. Porque Joquebede faz o cesto de junco, o mesmo material que foi usado para escrever a palavra, bota Moisés dentro. É como se Moisés estivesse protegido e envolvido pela palavra ali dentro do Nilo. Então a gente precisa entender que tudo que a Bíblia fala é muito mais do que pensamos
ou de certa forma assim imaginamos. Então, observe que ele está no Nilo e a filha de Faraó, juntamente com as suas servas, encontra um menino hebreu dentro do Nilo. Então, ela entende que Deus poupou aquela criança de morrer. E como ela não engravidava, Deus tinha dado um presente a ela. Então, ela acreditava como o Nilo era considerado para os egípcios uma divindade, certo? Um Deus. Então, ela acreditava que o próprio Nilo deu aquele presente, deu uma criança hebreia, tá certo? A princesa e convence o seu pai, tá certo? Depois que tira Moisés das águas, a anular o decreto que ele tinha feito. E o rei, ele anula esse decreto. E Moisés, ele é criado no Egito ali, no primeiro período assim, de 40 anos. Fora necessário? Foi. Existe uma expressão paulina que Paulo diz que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Coisas boas contribuem, coisas ruins contribuem. Tudo que vivemos em nossa vida, quer de bom, quer de ruim, segundo Paulo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Certo? Então vamos lá.